Queria que os irmãos já de pé também aproveitassem para abrir a palavra do Senhor Jesus, livro de Juízes. Juízes no capítulo 4, amém? Glória a Deus. Juízes no capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão de seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali. E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Então eu sei que nós estamos aqui reunidos, e o Senhor quer falar algo conosco através dessa palavra, amém? Então, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, e a palavra de Deus, ela é uma fonte a jorrar, uma fonte de ensinamento, uma fonte de sabedoria. E como que em apenas um capítulo nós podemos tirar tantas lições daqui da palavra do Senhor, quantas preciosidades em tão poucos versículos. Então nós começamos aqui a ver que no livro de Juízes você sempre vai ver assim, começando os capítulos, a maioria das vezes fala: e o povo tornou a pecar contra o Senhor. Então o Senhor permitiu que o inimigo se levantasse contra eles. Então nós estamos falando da época de Juízes, né? Da época de Sansão, da época de Gideão, que Deus levantava os juízes de tempo em tempo, todas as vezes que aquele povo de Israel se encontrava oprimido, que eles se arrependiam, que eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, que era um líder naquela nação. Naquela época ainda não tinha reis, mas eram os juízes que tinham uma palavra de autoridade. E aqui, nós vemos aqui que o Senhor quis levantar uma mulher para ser juíza nessa época. E aqui na palavra do Senhor está dizendo que todos os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Jabim era um rei e ele era muito temido porque ele tinha 900 carros de ferro. O que acontece esses carros de ferro? Naquela época, irmãos, esses carros de ferro eram como se fossem uns tanques de guerra. Era o maior armamento de guerra que tinha, que era conhecido naquela época. Porque aqueles carros, eles eram construídos de ferro e eles davam muita agilidade para um exército. Porque eles eram puxados por cavalos treinados. E aqueles carros, eles eram aparelhados para a guerra. Então ali eles soltavam lanças que feriam os soldados e davam muita agilidade. Então já de cara, esse exército já tinha muita vantagem sobre o exército de Israel. E aí Débora presidia ali e ela vai e manda chamar Baraque. Fala: olha, Baraque, Deus está me falando aqui que ele entregou o exército
nas suas mãos. Ele entregou o exército de Jabim. E o Cícera pode vir com todo o exército dele, mas Deus está falando que ele entregou nas suas mãos. E aí o Baraque vai e fala: que isso, Débora? Não, meu Deus do céu. Você está falando que eu tenho que ir para a guerra contra ele, com todo esse aparelho, com todas essas armas de guerra? E aí ela fala: sim, eu estou falando, porque Deus te entregou nas suas mãos. Ele vai atrair, é para você. Deus deu todas as estratégias, falou para Débora. Débora falou: olha, vai atrair todo o exército para o ribeiro, e lá vai ordenar a batalha, e eu vou te entregar o exército inimigo nas suas mãos. E Baraque olha para Débora e fala assim: tá bom, você está falando, só que eu não vou sozinho não. Se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. Pensa, irmãos, um general de guerra, um homem na posição de Baraque, comandava o exército de Israel. E ele olha para aquela mulher e fala: se você for comigo, ok. Se você não for, eu não vou. Então, irmãos, a gente poderia olhar para uma situação dessa e poderia considerar Baraque um homem fraco, talvez. Um homem que não tinha tanta coragem pela posição que ele ocupava. Mas, irmãos, muitas vezes nós vemos grandes homens falharem. Por quê? Porque não têm humildade, porque não reconhecem que precisam de ajuda. E aqui Baraque reconheceu, respeitou a autoridade que havia sobre Débora, respeitou a posição que ela tinha como profeta em Israel, e ele reconheceu que ele precisava da ajuda dela, ele precisava que ela estivesse com ele ali na batalha. E nós vemos aqui um homem que se curva e pede ajuda, fala: eu preciso da sua ajuda, a ajuda de uma mulher. Então Débora fala: sim, eu vou com você. Só que por essa sua maneira de caminhar, a honra dessa batalha, da vitória dessa batalha, não será sua, mas será para uma mulher. Ela não fala aqui que é dela, que a honra seria dela, não. Mas Débora, ela se dispõe a ir. E aqui, quando a gente lê aqui nesse capítulo 3, que fala que há 20 anos o povo de Israel clamava ao Senhor. E aqui, porque 20 anos eles eram oprimidos. Irmãos, demorou 20 anos para esse povo começar a clamar ao Senhor. 20 anos sendo oprimido. Quantas vezes, irmãos, nós aceitamos tantas situações na nossa vida e demoramos tanto para buscar o Senhor? Nós buscamos ajuda nos médicos, nós buscamos conselheiros, nós falamos para as pessoas sobre os problemas que nós estamos enfrentando, mas normalmente quem era para ser procurado em primeiro lugar, que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, muitas vezes nós deixamos para buscar por último. Aqui fala que 20 anos eles eram oprimidos violentamente, então eles clamaram ao Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é a situação que te oprime? Qual é a situação que te angustia? Qual é a situação que faz às vezes você perder o sono? O que tanto te incomoda e que você pensa e não consegue achar uma saída, mas você nunca entrou para o seu quarto, dobrou o seu joelho e falou: você e Deus, só você e Deus. Irmãos, tem momentos que nós precisamos falar com Deus, e tem momentos que os amigos vão ajudar, tem momentos que a presença de uma Débora do nosso lado vai fazer toda a diferença, e faz toda a diferença. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos tratar diretamente com Deus, é você e Deus. Ontem eu estava falando com uma pessoa, e ele é um homem, e ele está desempregado temporariamente, e faz parte do nosso círculo de amigos bem chegados. E eu falava para ele ontem, falava: olha, aproveita esse tempo que você está sem trabalhar, porque é pouco tempo, você vai voltar em breve, que o Senhor vai abrir uma outra porta para você. E eu falava com ele: aproveita esse tempo, entra para o seu quarto, só você e Deus, ora. Você é o sacerdote da casa, você é o homem dessa casa, então começa a orar antes mesmo de o Senhor abrir uma outra porta, e começa a colocar esse novo trabalho na presença do Senhor, que seja bênção, que não venha te roubar a paz, que não venha te roubar a sua intimidade com o Senhor, mas é uma oração você e Deus. E eu creio, irmãos, que nesse tempo nós precisamos voltar ao que a palavra do Senhor nos diz: quando orares,
Como é que Jesus ensinou para os discípulos? Certa feita, os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar. Como eu devo orar, Senhor? E Jesus fala: olha, entra para o seu quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê no secreto, Ele te ouvirá. Irmãos, nessa correria nossa, nos dias atuais, nessa nossa correria, nessa oferta tão grande de entretenimento, nessa oferta tão grande de informação, para todo lado que você olha, você tem informação, para todo lado que você olha, você tem ativismo, é muita conversa, é muita especulação, é muita informação. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com tanta informação? Para que tanta informação? Por que nos interessa tanta coisa que não vai interferir de nada na nossa vida? Então, no lugar da gente ficar tão entretido com tantas coisas que não produzem crescimento, entra para o seu quarto. O Senhor tem nos chamado para um tempo de oração com Ele. Um tempo reservado, só você e Ele. Você aqui que é homem, que é pai de família, eu quero dizer para você que o Senhor deu a você uma autoridade que Ele não negocia essa autoridade. A sua mulher pode ir lá e pode fazer. Ela pode ir lá, ela pode fazer, ela pode tentar resolver, ela pode orar, ela pode jejuar. E vai ouvir, Deus vai ouvir, porque Deus é bom. Deus vai atender as orações, vai. Só que eu quero dizer para você, você é autoridade. Você é autoridade nessa casa. O Senhor te constituiu como sacerdote. O andamento dessa casa, dos seus filhos, da sua mulher, como é que está a vida emocional da sua mulher, como é que está a vida espiritual dela, como é que ela está? Você tem orado pela sua mulher? Você tem orado pela saúde dela? Você tem orado pela sua casa? Você tem ungido a sua casa? Ai, irmã, mas o que você está falando? Eu não sei o que é isso, eu não sei fazer. Sabe sim, faz do seu jeito, pega a palavra do Senhor. Às vezes você vê sua esposa lá fragilizada, enferma, com enfermidade. Às vezes você vê ela triste. Às vezes você vê um filho seu, você sabe que precisa ter uma conversa diferenciada, mas você fica protelando. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe como agir. E isso é normal. Muitas vezes nós não sabemos como agir. Mas você sabe, eu vou falar para você, você vai aprender rapidinho a maneira de agir quando você começar a orar e pedir a Deus estratégia. Quando você começar a colocar a sua casa na presença de Deus, quando você começar a orar pela sua vida financeira, quando você começar a orar lá na sua empresa, no seu negócio e falar: Senhor, eu não aceito, Senhor, essa situação. Eu sei que o Senhor tem mais para minha vida. Eu sei que o Senhor tem prosperidade. Eu sei que o Senhor tem alegria na minha casa. Eu sei que o Senhor tem relacionamentos restaurados. O Senhor tem diálogo na minha casa. O Senhor tem a paz. Quando você começar a orar e colocar a sua vida, e colocar a sua casa, e colocar a sua esposa, e colocar o seu esposo, e começar a profetizar sobre a vida dele, começar a profetizar: meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, eu declaro a minha esposa curada, eu declaro a minha esposa sábia. Quando você começar a chamar a existência, o Senhor vai começar a te dar direção, o Senhor vai começar a te dar estratégia, o Senhor vai começar a aumentar seu amor pela sua esposa. Daí a pouco você vai olhar para ela e vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu estou mais apaixonado, parece que eu estou gostando mais dessa mulher, parece que eu estou vendo ela, parece que ela está até mais bonita. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você começa a orar, o Senhor começa a transmitir o que está no coração dele para o seu coração. Você vai começar a ver como Jesus vê e não como você vê. Então nós precisamos, irmãos, orar, nós precisamos entender que nós precisamos levantar um altar de adoração, de oração na nossa casa, no nosso lar. É muito bonito quando você tem um encargo, um ministério de orar pelas nações, de orar por missões, mas eu creio que tem se falado tanto em avivamento nos últimos dias, tanto tem se falado em avivamento, tantos eventos grandes têm sido promovidos em busca de avivamento. Eu sou contra? Não, eu acho que é bom, é válido, mas eu quero te dizer que tem muitas coisas que o Senhor não trata com a multidão. O Senhor trata com cada um de nós em particular, porque cada um de nós, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas.
E para entender esse plano, nós precisamos entrar para o quarto e nós precisamos apresentar as nossas petições ao Senhor. Então aqui, irmãos, voltando para a palavra do Senhor, Débora era essa mulher estrategista, Débora era uma líder nata. Irmãos, e líder, a pessoa que ocupa uma posição de liderança, normalmente ela é uma pessoa diferenciada, ela consegue ver com antecedência aquilo que as outras pessoas não estão percebendo. Então ela consegue ver um patamar diferenciado daquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com a situação. E Débora tinha essa visão. Ela via como é que estava a situação de Israel e Deus mostrava para ela de que forma que Deus gostaria de agir. Então Débora, ela chama Baraque, fala: Baraque, precisa dessa guerra. E ele aceita ir, ela aceita ir com ele também, e vão os dois juntos para essa guerra. Irmãos, por que eu estou falando de guerra? Porque, irmãos, nossa vida é uma guerra contínua. Nós estamos o tempo todo travando guerras, e nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa guerra é contra os principados e potestades. Irmãos, não se iludam, irmãos, porque o mundo espiritual ele é muito real, ele é muito mais real do que nós podemos imaginar. Todos os dias nós estamos travando batalhas na nossa vida, e muitas vezes, às vezes Deus permite umas coisas para a gente cair a ficha, para a gente entender que o mundo espiritual ele existe. Esses dias nós chegamos lá no Empório, no nosso estabelecimento, e a gente está limpando, tem um pequeno jardim, um pequeno mesmo na frente, com algumas plantas assim lá na frente. E nós chegamos lá e normalmente eu passo direto para a cozinha, e o Dari fica ali cuidando dessa área ali, organizando as coisas. Aí de repente ele foi lá e me chamou, a pastora Rosângela, falou: Gisleide, vem cá para você ver. Eu falei: meu Deus do céu, não é possível. Um monte de vela queimada lá, um monte de coisa, né? E aí eu olhei para aquela situação, porque antigamente parece que tinha mais isso. Quando eu era criança, adolescente, parece que tinha muito isso. A gente andava, não sei se é porque era no interior, ali na fazenda, a gente via nas encruzilhadas, via, né, irmã Glória, via velas, galinhas, via essas coisas. Então assim, naquela época eu via muito. Agora hoje em dia a gente praticamente não vê isso. Aí você pensa: não, isso não existe não, todo mundo me ama, eu nunca fiz mal para ninguém, quem vai ter problema comigo? Meu Deus, eu venho, trabalho, cuido da minha vida. Pois, irmã Flávia, tinha lá um monte de mandinga lá, um monte de coisa. Aí nós pegamos lá, foi eu, Dari, a irmã Domingas, que é uma serva do Senhor, nós oramos, né, tiramos aquilo lá tudo, limpamos tudo, oramos, profetizamos. E aí quando a gente entrou, eu falei: gente, tá aí uma prova de que tem pessoas que não estão tão bem assim com a gente. Tem pessoas torcendo para o nosso fracasso. Às vezes você fala: gente, mas a minha vida é tão simples, eu não tenho quase nada, meu Deus do céu, eu vivo uma vida simples, eu tenho minha casa simples, o que a pessoa vê em mim? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, não se engane, não se iluda. O inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Tem pessoas que estão determinadas a destruir o que você tem, mesmo que seja pouco. E muitas vezes nós andamos desapercebidos. Eu não quero aqui falar isso para você ficar com medo, porque nós não precisamos temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Na palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque o Senhor está conosco. Mas eu quero dizer para você: desperta, desperta. Comece a erguer um altar de adoração na sua empresa, na sua casa, no seu casamento, pela vida dos seus filhos. O Dari trouxe uma palavra domingo, ele falava sobre isso: desperta tu que dormes. E o Senhor tem falado isso no nosso coração. Irmãos, não se enganem, não pense que se você ficar do jeito que você está, sentadinho no barco, vendo a água entrar no barco, ai, graças a Deus que a água está entrando no barco, mas não é do meu lado, está entrando do lado do irmão, está entrando lá do lado do irmão, então está tudo bem aqui comigo. Irmãos, não é assim.
Nós vivemos uma guerra travada. Todos os dias nós estamos em guerra. Todos os dias. E nós precisamos pelejar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida ministerial, porque o inimigo quer roubar. O inimigo quer roubar a nossa paz. O inimigo quer roubar tudo que nós temos de mais precioso. E nós precisamos despertar para essa realidade de batalha espiritual. E aqui Débora e Baraque, eles estavam no meio de uma batalha espiritual. E o inimigo veio todo aparelhado. Irmãos, na palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, o inimigo, ele tem uma hierarquia, ele tem um reino espiritual extremamente organizado para nos atacar. Tem um livro do C.S. Lewis que fala O Aprendiz de um Diabo. É muito interessante esse livro, porque se trata de um diabo que é um aprendiz, e o chefe dele fica mandando as cartas para ele. Ele é um aprendiz, ele é um estagiário de diabo, irmão viu? Você está aprendendo como é que é ser um demônio. E aí o outro vai e manda a carta para ele e fala: olha, mantenha aquele povo ocupado. O fulano, o cicrano, ele sabe o nome de todos. O nome de todos. A vida de cada um em particular. E ele manda aquele demônio aprendiz para uma determinada igreja pequena, para uma determinada cidade pequena. E ele fala, dá o nome de cada um. E o fulano, ele foi na igreja hoje? Por que você deixou ele na igreja? Atrapalha ele, coloca imprevisto antes dele ir para a igreja. Põe o menino para chorar, põe o menino para adoecer. Provoca uma discussão entre ele e a mulher, para ele não ir para a igreja. E a hora que ele chegar lá na casa dele, coloca uma confusão lá. Desliga a energia, acaba alguma coisa para ele não orar, para ele não ler a Bíblia. Mantenha ele distraído com a televisão, mantenha ele distraído com a guerra, mantenha ele distraído com os problemas. Então, irmãos, não se iluda, ele sabe a vida de cada um de nós. E aí você fala assim: eu vou ali para a igreja, eu vou ali e o pastor vai orar por mim e está tudo certo, para desencargo de consciência. Amém, irmãos? Esse lugar aqui é a casa do Pai. Tem uma unção aqui nesse lugar. Quando a igreja ora, eu acredito no poder da oração da igreja. Mas tem as suas guerras, as suas batalhas que eu não sei. Quando você sai daqui, eu não sei que tipo de batalha que você está travando. Eu não sei o que tem provocado tanto impedimento para que você não receba o melhor de Deus para a sua vida. Então o inimigo vem todo aparelhado, vem com seus carros, vem com seu exército, todo estruturado contra o exército do Senhor, contra o povo de Deus, contra esse povo de Israel. Então Baraque está lá na batalha. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Irmãos, eu quero que você traga à memória quantas batalhas que você já venceu. Eu quero que você traga à memória quantas lutas que você travou e que você pensou: meu Deus, essa situação aqui agora é demais para mim. Quantas vezes que você se viu sem saída? Quantas vezes você se viu numa tristeza sem fim, que parecia que tinha uma pata de elefante no seu peito? Quantas vezes você se viu em situação que desafiava a sua inteligência, desafiava tudo que você fez, e você olhava para aquela situação e você falava: meu Deus, me ajuda. Senhor, como é que eu vou sair dessa situação que parecia impossível? Mas a poderosa mão do Senhor veio sobre você. A poderosa mão do Senhor te resgatou. A poderosa mão do Senhor interveio de uma forma pontual e te deu o milagre que você precisava. E eu quero dizer para você que esse mesmo Deus, Ele continua operando milagres. Esse mesmo Deus continua fazendo a diferença naquilo que às vezes você acha ou julga que é impossível. Irmãos, como nós perdemos quando nós não nos lançamos
na presença do nosso Pai, quanto tempo nós perdemos, quantas bênçãos nós deixamos de receber, quantos livramentos, irmãos, porque o Espírito Santo, ele continua agindo, o Espírito Santo, ele continua sendo fiel, e o Espírito Santo, irmãos, ele não teme batalha, o Senhor, ele não perde batalha. Às vezes para nós é grande demais, mas para o Senhor não é. Às vezes nós não temos a resposta, mas o Senhor tem a resposta. Ah, irmãos, o que seria de mim? O que seria da minha casa se não fosse o Senhor? O que seria se não fosse a intervenção milagrosa do Senhor na vida dos meus filhos? Porque tratar com adolescente hoje é diferente de que quando você tratava na minha época. Na minha época a mãe só falava assim, minha mãe olhava para mim e falava assim: ó, minha filha, se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai me revelar, viu? Misericórdia. Eu nem ousava, só falava assim, irmãos, ó. Tá, você tá namorando aí com o Dari, gostei desse rapaz, um menino bom, educado, mas só que tem uma coisa, minha filha, se você pecar, o Espírito Santo me revela. Eu, vixe, meu Deus do céu, esse negócio do Espírito Santo, mamãe, tem gente combinada de conversar, eu tenho uma conversa com esse Espírito Santo, não, porque tá complicado. E assim, irmãos, era muito simples, ela falava e eu tinha um temor daquilo, irmã Flávia. Pronto, não precisava brigar, não precisava explicar nada. Agora hoje você vai conversar com um filho seu, meu Deus, ele tem tanto argumento, mas tem tanto argumento, que eu falo, meu Deus, e a gente começa a dar os exemplos da gente, eles olham pra gente e ri e falam: mãe, você é idosa, mãe, você tá ficando idosa, você é meu pai, isso aí não existe mais, mãe, isso aí que você tá me falando, mãe, é da sua época, mas agora é diferente, né? Então, irmãos, lidar com adolescente hoje não é a mesma coisa, lidar com criação de filhos, lidar com o mundo que nós vivemos hoje é muito diferente. Nós temos travado batalhas hoje, irmãos, que se não for Deus para ajudar a gente não sabe como agir. Porque realmente o mundo mudou, as estratégias do inimigo mudaram, são outras. São muitas estratégias. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus a direção, a sabedoria. Assim como Salomão pediu. A única coisa que ele pediu foi sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. E nós precisamos pedir ao Senhor nesses dias mais do que nunca: Senhor, me dá sabedoria para mim gerir a minha casa, para mim gerir o meu tempo, para mim separar tempo para orar, tempo para buscar, tempo para trabalhar, tempo para cada coisa. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar em Deus essa sabedoria. Mas agora eu já estou caminhando aqui para o final. E vai entrar em ação agora uma mulher muito improvável. Uma mulher que às vezes, se você ler essa parte agora, isolado da Bíblia, você vai se escandalizar. Como assim? Uma mulher assassina? Uma mulher que tem coragem de ir lá e matar um homem? Meu Deus, já vi falar tudo na Bíblia, mas dessa mulher assassina, pouca gente fala, né? Então, irmãos, a guerra foi travada ali, o Senhor entregou o exército de Císera na mão de Baraque. Baraque está ganhando a guerra e tudo, e exterminou 10 mil homens do exército do inimigo, mas o rei, o principal, ele foge. O principal, ele foge. E aí, eles eliminam o exército e Císera foge. E quando ele foge, ele se depara com a tenda de uma mulher, Jael. E o que acontece? O homem, o marido de Jael, ele andava meio despercebido, irmãos, porque ele ficou muito impressionado com os carros do exército, ele ficou muito impressionado com a força daquele povo, e ele ficou meio iludido. Então ele falou: eu acho que é melhor eu ficar do lado desse povo aqui, que está mais forte do que o povo de Israel, né? Então ele passava umas informações. Quando Baraque se colocou para a guerra num lugar, ele vai lá e manda a informação, fala: olha, Baraque está ali, prepara os seus homens que ele está lá. Então, o marido de Jael, ele estava meio indefinido, ele estava meio ausente, ele estava meio distante, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Só que Jael não. Jael conhecia muito bem quem era o inimigo. Jael estava atenta. Jael, ela estava pronta, ela sabia o que estava acontecendo.
No meio daquela batalha, ela não estava lá na batalha diretamente, ela estava na casa dela, ela estava na tenda dela, mas ela estava sabendo o que estava acontecendo. Ela tinha um discernimento, ela sabia quem era o inimigo. E quando o inimigo bate na porta dela, ela olha para ele e fala: eu te conheço, eu sei quem você é. E aí ele vem e fala assim: eu posso entrar na sua casa? Porque ele sabia que se ele entrasse na casa dela, era um lugar muito improvável que as pessoas iam procurá-lo, né? E ela fala: pode sim, vem cá, entra aqui. E ele estava cansado, pediu água, ela deu para ele, alimentou ele e ele deitou. E esse homem, quando ele deita, um profundo sono ali, Jael, ele era acostumada a lidar com as questões domésticas. Naquela época eram as mulheres que armavam as tendas, então ela era especialista, Paulinho, em armar a tenda, né? Hoje em dia, mandar eu armar uma tenda, eu acho que eu não dou conta não, meio complicado. Mas naquela época elas eram especialistas. Então quando Sísera entra e ele está ali dormindo, essa mulher, Jael, pega uma estaca e crava bem na fronte dele. E ela elimina ali, ela acaba com a vida de Sísera, ela termina o que Débora começou. Débora começou, Baraque veio para a guerra se travou, um monte de gente se envolveu nessa guerra, mas quem finalizou foi Jael, dentro da casa dela. Então por que eu estou falando isso para vocês? Eu creio que o avivamento vai vir, mas vai começar dentro das nossas casas. Vai começar o dia que nós começarmos a discernir quem é o nosso inimigo. Quem é o inimigo? Porque muitas vezes nós estamos perdendo a batalha dentro das nossas casas, por não ter discernimento, por não reconhecer. Irmãos, deixa eu falar, o seu marido não é seu inimigo não, o seu filho não é seu inimigo. O nosso inimigo é o diabo, que quer matar, roubar e destruir tudo que o Senhor tem entregado para nós. Esses dias eu estava conversando com um dos meus filhos e eu falei para ele: meu filho, olha aqui para mim, olha para mim. Ele olhou assim para mim, eu falei: meu filho, eu não sou sua inimiga não, bandeira branca para você, eu estou do seu lado, meu filho, nós estamos no mesmo time, mas eu preciso, como sua mãe, eu preciso te falar. E muitas conversas difíceis com esses filhos, muitas conversas difíceis, muito confronto. E aí eles pensam o quê? Não, minha mãe não me ama não, porque se a minha mãe me amasse, porque as mães, as outras mães lá no mundo deixa tudo, pastora Rosângela. Aí a namorada pode entrar dentro de casa, pode morar dentro da casa praticamente. E aí porque o pai deixa, porque o pai patrocina, porque o pai faz, a mãe faz. E aí a gente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a verdade tornou mentira, né, pastor? E o certo tornou errado. Agora quando você vai falar a verdade, parece que você está errado de falar a verdade. Mas não é assim. Nós precisamos entender e nós precisamos matar o inimigo que quer nos roubar, que quer roubar a paz, o futuro dos nossos filhos. E nós precisamos nos posicionar em Deus. Então essa mulher ela era uma mulher posicionada, uma mulher corajosa. Em nenhum momento ela pensou duas vezes, não. Ela viu de cara, ela falou: eu sei o que eu vou fazer com esse inimigo, eu sei. Aqui na minha casa não, basta, chega. Aqui não, aqui você não vai ficar não. Meu marido pode estar despercebido, mas eu não estou não, eu estou sabendo o que está acontecendo. E o que eu quero falar com vocês, já estou caminhando para encerrar. Irmãos, nós precisamos entender que essa guerra não é só minha, não é só sua. Essa guerra, irmãos, nós precisamos estar atentos, entendeu? Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros, que dentro da nossa casa nós somos uma equipe. Eu e meu marido somos uma equipe. Irmãos, Deus deu para o Dari um dom espetacular de negociação. O Dari, ele é muito bom para negociar, e é um dom nato. Então para que eu vou interferir? Eu fico quietinha no meu canto. E muitas vezes eu quero acelerar as coisas, irmã Glória. Eu falo: meu Deus do céu, tem que fechar esse negócio, tem que resolver isso e agora. E ele fala: calma, Gisleide. E eu: misericórdia, Senhor, vai perder tudo. Meu Deus, se eu for esperar. E aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e Deus entrega na mão dele. Aí ele fala: tá vendo, Gisleide, o que eu te falei? Direto ele vem falando isso pra mim: tá vendo o que eu te falei? Eu falei que era para esperar. Aí eu falo: amém, né? Vamos aprender a esperar. Porque quantas vezes a gente quer sair resolvendo tudo sozinha? Não se resolve as coisas sozinha.
Débora orou, Débora era profetisa, Baraque era um general de guerra, mas ele precisava da Débora, e aí Débora e Baraque precisavam da Jael, porque se não fosse a Jael lá na casinha dela, quietinha lá, sem ninguém saber quem era essa mulher, se não fosse ela, a guerra não tinha acabado, porque o principal inimigo foi parar dentro da casa dela, e ela sabia o que fazer, porque eles estavam aliançados no Senhor, eles estavam juntos. Eles sabiam que eles eram uma equipe. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Essa igreja aqui, irmãos, não é nossa. Essa igreja não é só do pastor Ailton, não é só da irmã Flávia. Nós precisamos entender. A Flávia vem aqui e canta, o outro vai lá e prega, o outro aborda o visitante ali. Irmão, que bom que você veio. O outro, eu estou aqui despercebida, estou conversando com um, mas o outro está percebido. O outro viu que a irmã não está muito bem naquele dia. Irmã, vem aqui, deixa eu orar com você. Irmã, eu posso te visitar. Irmãos, nós somos um corpo de Cristo. Nós não podemos agir na individualidade e achar que Deus opera na divisão. Não é porque um está levantando um trabalho. Deixa lá no trabalho dele. Irmãos, nós temos um trabalho aqui na igreja. Um trabalho, uma oração de homens, uma oração de mulheres. E nós vemos aqui na frente, convocamos os irmãos. Irmãos, tem dia que tem 5 pessoas, tem dia que tem 4 pessoas. Eu já fiz oração com mulheres no dia de ter 3 irmãs. Será que esse povo não precisa de oração, não? Será que esse povo não precisa buscar mais a Deus? Ah, pastora Gisleide, mas eu oro na minha casa. Amém. É muito bom você orar na sua casa, mas nós precisamos entender também que quando a igreja ora, quando nós oramos em unidade, também existe um poder exponencial. Irmãos, e cada trabalho que é feito aqui nessa igreja é para o corpo de Cristo, que o nome do Senhor seja glorificado, não é para a glória de ninguém. Irmãos, nós precisamos entender aqui com Baraque, com Débora, com Jael, que só se ganha uma guerra quando nós estamos aliançados. O apóstolo Paulo fala, eu plantei, o Apolo regou, mas quem dá a colheita é o Senhor. Hoje eu só vou orar. Amém, irmão, que bom que você vai orar. O outro canta, o outro dança, e amém, é tudo para a glória do Senhor. E nós precisamos encorajar uns aos outros. Nós precisamos ser corpo de Cristo. Um irmão veio aqui, fez um trabalho, aconteceu alguma coisa, irmão, parabéns, que bom, irmão, continua, eu estou com você, nós estamos juntos, entendeu? Não é deixar ver um irmão lá, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Então nós precisamos agir em unidade, irmãos. Nós precisamos entender que juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos entender, irmãos, que cada coisa que é feito aqui é para glorificar o nome de Deus, é para promover o crescimento da obra de Deus. Não a nós, não aos homens. Irmãos, nós somos falhos e pecadores. Se você for investigar a nossa vida, você vai achar muitos defeitos. Mas nós estamos aqui em busca de melhorar e de servir ao Senhor e de oferecer a Ele o que nós temos de melhor. Nós estamos aqui em busca de vencer a batalha espiritual e nós vamos vencer essa batalha juntos como igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu já vou encerrar, nós vamos fazer uma oração encerrando esse momento. E eu quero encorajar você, que você na sua casa, você veja o seu marido, a sua esposa, como uma equipe, como um time. Vocês são um time. Vocês são uma pessoa que o Senhor preparou para vocês vencerem juntos. Ele é bom em alguma coisa, você é bom em outra coisa. Você pode ser o suporte dele, ele pode ser seu suporte. Quando vocês estão juntos, irmãos, quando nós estamos juntos como família, quando nós estamos juntos como casal, irmãos, nós temos um poder exponencial. Porque na palavra do Senhor diz, 5 de vós perseguirão a 100. 100 de vós perseguirão a 1000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que nenhum reino dividido prosperará. Então Deus não atua na divisão. Se existe divisão na sua casa, se existe divisão nos seus relacionamentos, trata de fazer um conserto. Trata de perdoar, liberar perdão, pedir perdão e alinhar os seus pensamentos e agir com autoridade, agir sabendo que vocês estão do mesmo lado, que a batalha é muito maior e que sozinho nós não vamos vencer.
Quantos estão compreendendo? Diz amém. 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 Glória a Deus. Então que você continue meditando nessa palavra, que o Senhor possa dar a você a coragem que deu para Jael, para exterminar o inimigo dentro de casa. Que o Senhor continue dando a nós a humildade de Baraque, de reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de pessoas, que sozinho nós não vamos romper. Que o Senhor dê a nós a visão que Débora tinha, uma mulher que caminhava com Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do discernimento, pronta para a batalha, pronta para enfrentar a guerra. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito para quando você vê a guerra, você foge. Quando você vê que a situação está grave demais, você fugir, não. Quando a situação está complicada, você vai para o Senhor e vai pedir estratégia, Ele vai te dar. E você vai enfrentar no nome de Jesus e você vai vencer. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje essa unção de ousadia, essa unção de coragem, essa unção de posicionamento em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você ore agora pela sua casa. Eu quero que você ore pela sua vida. Se você não tem tido forças para orar, se você não tem tido forças para clamar, eu quero dizer para você que está aqui o dono da força, está aqui aquele que tem todo o poder, aquele que pode fazer de você um homem diferente, um homem cheio de coragem, uma mulher cheia de sabedoria. É Ele, é dele que vem a nossa força, é por Ele que nós estamos aqui, e é Ele quem conduz a nossa vida e quer conduzir a sua vida também. Amém? Eu gostaria, se você quiser, irmãos, receber uma oração aqui na frente, você pode vir. Nós não vamos orar impondo as mãos sobre você, mas nós vamos orar em unidade aqui, para que o Senhor venha derramar sobre nós essa unção, para que o Senhor Jesus venha nos encher com o poder dele, para que nós venhamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para enfrentar as batalhas dos últimos dias. Amém? Você fica à vontade. Se você quiser ficar aí, pode ficar. Se você quiser vir, você pode vir. O Espírito Santo está aí, está aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus.